Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de nossa trilha de estudos sobre Postgres. Hoje vamos aprender como configurar o ambiente de banco de dados na nuvem utilizando o Supabase. Esta é uma plataforma robusta que oferece instâncias Postgres de forma simplificada. O plano gratuito do Supabase é uma excelente escolha para estudos, provas de conceito e projetos pessoais. Existem algumas limitações que você precisa conhecer. O plano permite um projeto ativo, com armazenamento de aproximadamente 500 MB. Um ponto importante, no plano Free, o projeto pode pausar automaticamente por inatividade. Caso isso aconteça, basta reativar manualmente no painel. Mesmo assim, o plano oferece recursos avançados, como sistema de autenticação e acesso via API REST. Para começar, você pode criar uma conta usando o e-mail ou através do GitHub, que é a minha recomendação. Para começar, você pode criar uma conta usando o e-mail ou através do GitHub, que é a minha recomendação. Eu vou realizar o acesso utilizando o método GitHub. Após o login, será necessário definir o nome de uma organização, o propósito de uso e confirmar o plano escolhido. No meu caso, br-luiz-alexandre.org. Com a organização criada, vamos configurar nosso projeto. Clicando em Novo Projeto, ele vai te dar a opção de colocar o nome de um novo projeto, a senha que vai ser utilizada para esse banco de dados, a região onde vai ser configurado o banco de dados, e recomendo deixar ativado a parte de acesso via API. No meu caso, eu já tenho criado aqui o projeto, vou clicar para poder acessá-lo. Bom, com o banco de dados criado dentro do projeto, agora vamos explorar o menu lateral no link SQL Editor. E aqui, para a gente ver se ele está operacional e funcionando, vamos fazer a criação de uma tabela. Como exemplo, tem a criação de uma tabela denominada produto, com os campos código, nome e preço. Bom, tabela criada. Agora vamos aplicar a inserção de um registro dentro dessa tabela. Registro inserido. Lembrando que dentro dessa instância ele trabalha com um autocommit. E agora vamos verificar se o registro encontra-se na tabela. Pronto, o registro está dentro da tabela, então nós temos aqui um banco de dados Postgres funcional, que será a base para os nossos próximos vídeos aqui no canal, nessa seção de estudos relacionados a esse banco de dados. Para não perder as próximas aulas, inscreva-se e acompanhe as atualizações. Até o próximo vídeo.